Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. No podcast de hoje eu vou entrevistar, vou bater um papo com o Matheus Tomoto, que eu tava batendo um papo já, eu tava com medo de sair um podcast antes do podcast aqui. Mas olha que legal, cara, é uma introdução de respeito, hein, cara, responsa, ó, com passagens pela Harvard, Stanford, MIT. Matheus, ele tem um propósito de, como que eu posso dizer, de difundir educação, né, cara? Você tem a educação como um grande drive seu. Sim. Você fala muito de intercâmbio, a gente tava conversando, né? Você flutua muito bem, fala com a galera mais nova, porque a educação é uma coisa que é válida para qualquer ser humano, faz um trabalho incrível, então a gente vai poder navegar muito ao longo da tua história, ao longo da tua experiência. Eu gosto muito, um cara que fala de ensino, e gostei até que no seu próprio Instagram você coloca lá intercâmbio também, que é um das suas grandes experiências, né? Conseguiu desenvolver grandes negócios em torno disso. Então aqui uma salva de palmas pro nosso queridíssimo convidado, uma salva de palmas para ele, o nosso convidado maravilhoso. Então, isso? irmão, primeira coisa, aqui no podcast, obrigado também a minha rainha por estar aqui do lado, porque você sabe que ela é a estrela aqui do papo, né? Ela que carrega tudo, Ela né? que carrega nas costas, que nós somos meros figurantes aqui. Eu gostei do seu vestido Sim, hoje. agora eu tava pensando, tô a caráter de podcast. Você só vai vir assim agora? Não, porque eu não tenho só roupa verde, mas podemos pensar em investir nisso, Eu entendeu? só de preto, você só de verde no podcast, pensa nisso. Podemos investir nisso. Pensa com carinho. Mas, Matheus, tem mais delongas assim? Primeiro, como que apareceu a sua paixão pela educação assim, cara? Como começou a sua história? Só uma coisa, como que você foi parar em Harvard, cara? Nossa, quantas perguntas em uma só. Você viu? Primeiro, pra começar, a gente começar a educação, né, essa paixão, mas, assim, é de muito calibre, né? Quando eu leio uma introdução dessa, com passagens pela Harvard, Stanford, MIT, pra quem não tá muito familiarizado, eu acho que são as maiores instituições hoje do mundo. São hoje as melhores do mundo. Melhores do mundo. Primeiro, como que você chegou lá, cara? Nossa, eu vou tentar responder tudo que você perguntou numa resposta só, cara. Eu brinco que eu era um cara que tinha tudo pra dar errado na vida, cara. Eu vim de uma família super simples. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, carpindo quintal pra ganhar R$10 por uma tarde capinando, Você nasceu em São Paulo aqui? Eu nasci no interior de São Paulo. Tá. No interior de São Paulo. Eu estava numa escola pública que não tinha professores. A gente passou por muita coisa, né? Foi bem complicado. A gente teve uma época da minha família que a gente viveu de doação de cesta básica de uma igreja. Quer que eu vá lá ajudar a minha? Porque tá saindo no som. Pode ir. Gente, eu já venho, que hoje eu estou sem ajuda. Plateia. Aqui é papai. Eu tô aqui misturada, entendeu? Eu estou aqui de podcast, mas a dona minha tá aqui aqui é pai e também. mãe de verdade, Então, cara. calma aí, Brasil, que eu já venho. Vai continuando. É a profissão principal de mãe, né? Não tem como. Continua. Carol. E essa pegada de educação me impactou muito nesse começo, porque eu queria crescer, queria me desenvolver, mas eu não tinha uma escola maneira, eu não tinha os professores para estudar e etc. Eu encontrei alguns livros jogados no lixo, levei para casa. Sério, cara? Comecei a colecionar, montei uma mini biblioteca com uns 200 e poucos livros. Quando eu tinha 17 anos, foram esses livros que eu usei para estudar, para entrar na faculdade no Brasil com uma bolsa de 100%. Uau! Com 22, 23 anos, eu não tinha me adequado tão bem. Eu já estava infeliz por causa do ensino público, que não foi bacana. Quando entrei na faculdade, não foi bacana para mim. Porque foi muito teórico e eu queria trabalhar, eu queria aprender uma profissão. Foi faculdade de quê? Engenharia. Tá. Porque, imagina você se formar em engenharia e, no meu caso, era uma engenharia meio voltada para robótica e você não saber construir um robô. Você não saber fazer uma automação. Você não saber programar. Cara, eu ficava muito incomodado com isso. Mano, eu tô aqui na faculdade. E aí eu falei, cara, eu vou mudar. Busquei no Google quais são as melhores universidades do mundo. Porque essa daqui eu percebi que não tá entre elas. Sim. E aí eu utilizei esses mesmos livros que eu tinha encontrado na rua para estudar, para aprender inglês sozinho dentro de casa, que eu não tinha condição de pagar nada, escola nem nada, e passei numa bolsa de 100% fora. Foi aí que começou a jornada internacional. Aí eu passei numa universidade chamada Purdue University. Não é muito conhecida, mas ganhei uma bolsa de 100%, não tem como reclamar. Fui de graça para lá. 6 meses depois, tive meu primeiro mentor que me ensinou como funcionavam os esquemas ali nos Estados Unidos. E daí eu comecei a aplicar para mais oportunidades. Isso de como, às vezes, fazer uma transição de faculdade, como fazer uma coisa assim. Estágio, como conseguir uma oportunidade profissional, como fazer pesquisa, como me desenvolver na minha carreira. Ele falou, Tomoto, tem isso daqui, isso daqui, isso daqui, e comecei a aplicar. Passei no estágio no Google, passei no estágio no Facebook, na Que é diferente Amazon. aqui do Brasil, né? Tem esse lance, você faz esporte, nos Estados Unidos tem esses caminhos, né, diferente do Brasil. Cara, e acho que o que mais foi foda pra mim, foda. Aqui pode, viu? Tô ligado. É que lá eu fui valorizado pelo ser humano que eu sou.
Uhum. Existem 10 tipos, depois eu fui aprender, né? Fui para as universidades fodas, existem 10 tipos de inteligência, né? No Brasil são consideradas 2, que é a lógica e a capacidade de escrita. E as outras 8, que inclusive capacidade esportiva, artística, comunicação, vendas é uma puta habilidade. Não é considerado aqui. E lá fora eu fui muito mais aceito, porque ele tem essa análise holística, a gente pode falar sobre isso. Legal, cara. Foi massa, apliquei, passei numa caralhada de oportunidade, MIT, Stanford, Oxford, aí eu fui fazer um estágio no MIT, a galera me ofereceu uma bolsa de mestrado, não aceitei, porque quando eu cheguei no MIT, foi o primeiro ano que a MIT, 2014, ficou como a melhor universidade do mundo, na frente de Harvard, Oxford, etc. Uhum. Quando eu vi toda aquela estrutura, aí bateu, olha de onde eu vim, de uma escola que não tinha nem piso, era chão de terra batida, que não tinha nem professor, que não tinha estrutura. Chegar aqui na melhor universidade do mundo, preciso levar esse modelo pro Brasil. Aí que começou o sonho, 2014. Aí voltei pro Brasil, montei um projeto social, comecei a ir para as escolas públicas. Eu passei por todos os estados do Brasil, cara. Eu fui conversar com alunos de aldeias indígenas para entender como que a galera aprende no Brasil. Caraca, e qual que é a estrutura, massa, cara. Porque não existe estrutura, não tem nem prédio. A galera, tem um professor que dá aula de todas as matérias, que ele viaja 1, 2, 3 horas para ir lá todos os dias para ensinar geografia, matemática, física, química, porque não tem um suporte. Aí fui para a zona rural, fui conhecer. E aí que eu comecei toda essa jornada na educação. E aí eu falei, se eu quero ensinar isso, eu preciso não ser igual a galera do Brasil, que lê um livro e fala, em Singapura é top, mas você já foi estudar em Singapura? Os caras não viveram e querem falar do que não viveram. Uhum. E eu tenho esse princípio da legitimidade muito forte. Uhum. Falei, deixa eu... Vamos primeiro passar nas melhores do mundo. Eu comecei a aplicar. Harvard, passei no programa de Harvard. Stanford, passei. Oxford, passei. Melhor da França, passei. Melhor da Austrália, melhor da China. Fui passando nas universidades. Aí cada uma fui fazer uma coisa. Em Harvard fui fazer pesquisa. Uhum. Então eu desenvolvi pesquisa científica lá por 2 anos. Em Stanford fui fazer uma pós. Em Oxford fui fazer um curso de especialização. Em cada uma delas fui rodando para entender modelos educacionais e depois... E hoje tem uma edtech que ensina as pessoas a navegar por esses caminhos, né, cara? Exatamente. Que legal, aí. Você tem uma porrada de alunos, Uma mais de 2 mil pergunta. alunos, né, cara? 2 mil pessoas já passaram por você e mais, né? Não, acho que já passa... Já, né? Não, de alunos totais, que tem alguns programas que... Eu tenho um programa de 99 centavos, porque o meu objetivo é realmente Isso é dar massa demais, liberdade pra galera. Sim. Tem programas de 99 centavos, tem programas também de 15 Sim. mil reais, 30 mil reais, né? E eu acho que já foram mais de 100 mil alunos, cara. cara. Ah, 100 mil alunos? Ah, em todos os programas, né? Pegando todos os programas. Ah, eu acho que eu vi um programa só. Um dos programas, Sim, assim, que eu acho que é o sim. maior deles, é o mais Sim. popular, mas Uhum. pegando todos, passou de 100 mil. Deve estar uns 108, Isso é animal, 110 né, mil. cara? Isso é animal. Isso é incrível, isso é incrível. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei qual é a resposta, mas eu acho interessante a gente discorrer sobre isso. Você se considera um gênio? Eu acredito que não existem gênios. Isso é muito legal. E Albert Einstein tem uma frase muito maneira, né? Que ele fala sobre a capacidade das pessoas identificarem seus talentos e como a gente tem a tendência de medir errado esses talentos. Exemplo, a frase dele, né? Não tem como a gente medir um peixe pela capacidade de subir numa árvore, uma ave pela capacidade de nadar e etc. Porque sai fora, né? Sim. Das suas habilidades naturais. Eu acho que eu sou um cara esforçado num nível extremo. Sabe aquela pessoa que tem, muita vontade de fazer algo Uhum. a ponto de realizar qualquer coisa com aquilo? Eu acho que eu vou muito mais para essa linha. Então, eu acredito que toda genialidade, apesar de existir, eu acho que ela deve ser construída. Eu acho que ninguém nasce gênio, não é? E a gente vive numa época muito da romantização das Sim. coisas, né? E a gente acaba terceirizando. Ah, tal pessoa só conquistou porque é gênio, tal pessoa só conquistou por tal coisa. Sim. E eu acho que é muito pelo É contrário. que quando coloca assim, gênio, tem gente que, às vezes, quando eu desço de um evento, de uma palestra, fala assim, puxa, Caio, adorei o papo, caramba, você tem o dom da fala. É, mano. Parece que ela tirou todo o meu mérito. Como assim o dom da fala, cara? Eu já faço isso há mais de uma década, não sei quantas vezes me esforcei, li, aprendi, revi, treinei, fiz, executei. Obviamente, eu pego com muito carinho, significa... Nossa, gostei do jeito que você fala, mas quando a pessoa fala o dom da fala, ela tira completamente o meu esforço. Sim. Então acho que teve muito nesse lance aí, né? Demais. Tem um princípio japonês que eu gosto bastante, que se chama Ikigai, Uhum. que é quando você, traduzindo de uma maneira super simples, é quando você gosta de algo. Eu sempre amei aprender. Eu gosto, e eu tenho esse talento, cara. Eu fui aprender a tocar piano. Em 3 meses eu aprendi a tocar piano, cara.
Violão, uma semana. Inglês, você aprendeu em 3 meses, não foi? Vocês estão por dentro. Inglês eu fui, mas era um inglês específico para passar numa prova. Porque se fosse um inglês fluente para dar palestra em inglês, pô, não tem como aprender. Mas o específico para passar naquela prova eu consegui. Então, eu gosto de estudar. Um dos princípios do Ikigai. Muita gente gosta de jogar futebol, mas não tem talento. Muita gente gosta de cantar no banheiro, mas não tem talento para isso. Eu acho que o dom... Você não tem talento pra cantar no banheiro. Puta, às vezes eu dou umas ensaiadas. Acha, pô, a acústica até que tá favorecendo. Não, amor, esquece, não tá. É um outro princípio. Tem que ter junto com a sua vontade, a sua paixão por algo, essa afinidade natural. E é tipo, eu brinco que é o superpoder que cada pessoa tem. E tem gente que tem o superpoder de soltar raio laser pelos olhos, mas que é o superpoder de voar. Mano, aceita seu superpoder, velho. E aí desenvolve uma paixão relacionada a isso. E aí, isso daí causa algum tipo de resultado para você? Você consegue utilizar isso para desenvolver alguma coisa? Criar uma nova tecnologia, criar um podcast, criar um canal de YouTube, criar uma empresa, resolver algum problema útil? E por último, qual que é o impacto disso, né? Você vai conseguir ganhar uma grana, vai conseguir ajudar as pessoas. Quando a gente junta essas 4 coisas, eu acho que a gente tem muito nessa linha. E aí você consegue realizar o que você quiser, né? Eu acho brilhante a gente falar disso, porque quando você olha, né, principalmente quando você fala assim, eu vim de escola pública e tudo mais, eu também vim de escola pública, morava na zona periférica de São Paulo e tudo mais, e quando você fala disso e as pessoas olham hoje grandes conquistas, quando você olha para sua própria realidade, parece algo muito distante. Então, as pessoas passam a acreditar que isso é só para os escolhidos, que isso não é possível. Então, elas precisam te dar todas as características possíveis para te distanciar, para falar assim, eu não consigo ser aquilo. Sim. Sendo que pode simplesmente acreditar que são pequenos passos que vão te levar lá. No seu caso, alguém te incentivava assim? Ou foi essa inquietação sua? Um moleque inquieto lá que, pô, achei os livros, vou ler, vou tal? Ou você tinha alguém que te, sabe, você vai conseguir? Como é que foi? Tem uma frase do Mark Zuckerberg, cara, que ele fala que existem 2 caminhos para o sucesso. Ou você faz algo que você ama, ou você faz algo que você odeia. É verdade. Né? E aí você pensa nas empresas, etc. Tudo Sim. é isso. Ou você é algo que você ama, ou você criou uma solução para resolver algo que você odeia. No meu caso, eu odiava a educação. No meu caso, eu odiava o Brasil. Eu odiava a escola que eu vim. Eu odiava não ter as oportunidades que, de repente, uma pessoa de uma outra família que as famílias ganhavam R$1.000 a mais por mês conseguia pagar uma boa escola para ele ter todos os professores. Eu odiava não ter livros para eu estudar. Eu odiava não ter acesso. E eu falei, mano, como que eu resolvo isso daqui se ninguém tá me dando oportunidades? Sim. E aí eu entendi que eu tinha que criar as minhas próprias oportunidades, mesmo que fosse com livros pegados do lixo para estudar. Foi aí que começou. E o meu avô me dizia uma frase que sempre me inspirou, que ele falava, meu avô japonês, parece que ele eu lembro, vem a imagem dele, eu lembro do mestre Tomoto Miyagi. vem do seu avô assim? Vem do meu avô. Aí eu lembro do mestre Miyagi, que ele é muito Sim. parecido, né, do Karate Kid. Aí toda a frase dele, às vezes, é mó simples, mas na época, quando eu era adolescente, parecia a sabedoria master japonesa, sabe? Ele falava, ou você vai trabalhar muito e se esforçar muito quando você é jovem, ou quando você for velho. Então, eu sempre tive esse negócio. Pô, tenho 13 anos, vou trabalhar. Com 13 anos de idade, eu já tinha uma rotina de acordar às 5 da manhã e dormir 2 da manhã, cara. Eu dormi 4, 5, 6 horas por noite, né? Com 13 anos de idade. Mantive isso até hoje, com 31. Então, e eu nunca tive essa pegada de sucesso, fama, passar nas melhores universidades. E acredito que, inclusive, muitas das pessoas se perdem nesse caminho exatamente por causa da falta de foco. O meu foco sempre foi plantar. Plantar muita coisa boa. Então, vou trabalhar? Vou ser o melhor no trabalho. Vou estudar? Vou ser o melhor nos estudos. Vou desenvolver alguma coisa? Vou ser o melhor nisso. E aí foi passo a passo e as coisas foram acontecendo. Então, se você me perguntasse, você acha que você realizaria? Nossa, eu não imaginaria nem 1% do que eu realizei hoje. Foi acontecendo. E quando você falou das 10 inteligências, eu fiquei curioso, assim. Não sei se, né, existem 10 grandes inteligências e geralmente é porque há uma grande diferença, né, de ensino e escolarização. Por exemplo, na época de escola, eu me simpatizo muito com você. Eu não gostava, cara. Só que hoje eu olho e falo assim, Caio, quem diria, hein, Caio? Você lê um livro por semana, você estuda todo dia. É porque eu percebi a diferença do estudo e da escolarização. Enfim, dentro daquilo que eu acredito, né? A escolarização é muito mais aquele conhecimento forçado. Aquele ensino é um conhecimento direcionado para os seus objetivos, me deixa né, tão chateado, cara? Puta não é? Que pariu. Essa é uma treta que eu tenho muito grande com o modelo brasileiro. Aí a gente tem que pegar um pouco de história, cara, porque...
Mas eu fiquei curioso dos 10. Você existe 10 grandes inteligências, né? Mas fala. Quais são as 10 inteligências, né? Tem inteligência linguística, tem inteligência motora. Pô, cara, é lindo, velho, quando você vê um cara que tem talento pra jogar futebol, vôlei. Eu não tenho nenhum talento pra dança. Também Então, não. eu sei valorizar quando uma pessoa, do nada, assim, ouve uma música e já tá ali. Cara, como você fez esse negócio, velho? É um tipo Eu de te entendo. inteligência, né, Sim, cara? Tem gente que tem inteligência interpessoal. é verdade. Você tem isso daí, cara. Sim. Eu não tenho tanto. Eu sou um cara mais introvertido. Eu sou um Uhum. cara que entro no meu quarto, consigo, no meu mundo, né? Mas, cara, eu acho magnífico, velho. Eu acho lindo o cara que sobe em cima de um palco, se comunica, pá, né? Tem inteligência financeira. Uhum. Não é todo mundo que tem culhão pra Uhum. conseguir gerenciar suas vontades pessoais. Inteligência lógico-matemática, essa a gente já sabe que é inteligência musical. Cara, essa inteligência eu tenho. Eu consigo ouvir uma música e em 30 segundos reproduzir ela no piano. Uma vez. Só ouvindo. Só ouvindo. Eu consigo fazer isso, cara. É um negócio muito doido, velho. Como que você faz isso, entendeu? Uhum. Não sei. Tá dentro de mim. Veio Uhum. comigo. Veio no meu drive, sacou? Uhum. Tem inteligência espacial, de localização. Pega arquiteto. Cara, quando alguém fala 10 metros quadrados, eu não sei o que é 10 metros quadrados. Eu não consigo visualizar isso. Sim. Não, até meu sogro. Meu sogro tá dirigindo, tal, a gente vê, ou deixa o carro. Eu estava agora em Orlando, na Flórida, paramos o carro lá no estacionamento da Disney, é um gigante. Quando a gente voltou, cara, onde é que foi? Não, eu sei, a gente andou mais ou menos 30 metros pra cá, 20 pra cá, 15 pra foi cá. surreal. O carro tava lá, cara. Tava. Cara, Pois é. assim, esse senso de localização, eu sou aquele cara que já era. Não, eu também não sei. Eu preciso dos aplicativos aqui, senão eu me perco. Eu venho toda semana pra São Paulo e eu não sei o caminho de São Paulo, não sei onde tá os radares, não sei nada. Preciso do mapa, me acostumei. Sim. Inteligência intrapessoal, o cara que consegue meditar. Não sei se meditar é a melhor palavra, mas fazer uma autoavaliação e entender quem ele é. Tem gente que tem muita dificuldade com Sim. autoconhecimento, pontos fortes, pontos... E aí vai. Tem inteligência genética, cara. É Genética. uma inteligência que ninguém fala. É, não Tem um tinha ouvido estudo de essa. Harvard sobre isso, Ah. que fala sobre como foi a sua, não só a criação, mas a transferência genética mesmo, da familiar, etc. Uhum. Tem uma pesquisa que fala sobre a relação disso com o seu QI, por exemplo. Interessante. Doido, né, cara? Claro. É que não é muito falado porque não é meritocrática, não é um Sim. negócio conquistável. Mas genética é uma realidade, cara. Pois Você é. herda algumas coisas, não só a parte comportamental, o ambiente, mas também você carrega, enfim, a parte E a genética nossa você herda visão de algumas coisas inteligência da é muito- família. E a nossa visão de inteligência é muito matemática, mas isso é legal de perceber quando a gente pega filho de esportistas. Gustavo Borges, nadador. O filho dele também, Nadador. mega esportista, inclusive passou numa bolsa, né, fora. Foi campeão agora de um campeonato, agora tá para um Gustavo, arrebentou a boca do balão, cara. Piscina curta, arrebentou. Mas, pois é. Fez um tempasso, Genética. acho que um dos melhores tempos, cara. Piscina curta. Tem o Bernardinho também tem. Bernardinho com o filho dele, Bernardinho, com o Bruno. genético, né? Inteligência genética. O filho de músico que depois vira músico. Inteligência genética. É que a gente pensou na inteligência matemática, mas quando Sandy, a gente olha pega Sandy, tudo... gente. Sandy. Não é? É. É verdade, é Que verdade. pena que seus pais não cantam, né, amor? E você tá falando sobre modelo educacional, cara? Ah. O nosso modelo é Eu vi que quando eu falei, você deu uma pulada na cadeira aí, né, cara? Nossa, cara. É uma luta minha pessoal, cara, de tirar a galera desse modelo tradicional que ele não é ruim. Uhum. Ele só é extremamente ultrapassado a ponto de não dar liga com o mundo que a gente tá vivendo. Mas Sim. ele funcionava 100 anos atrás, cara. Ele foi útil no momento de industrialização em que a gente precisava de padrões. Hoje é o contrário. Se a gente quer padrão, a gente pega uma inteligência artificial. A É gente verdade, pega um cara. computador que é infinitamente melhor do que a gente em padronização. Hoje a gente quer pessoas que são pessoas. Que entendem seus pontos fortes, fracos, que são humanas. Os nossos defeitos são coisas maneiras. E aí a gente entra em 5 tipos de personalidade. Aí a gente entra no outro conceito que é maneiro. Manda. Cada tipo de personalidade aprende de um jeito. Então, no ensino padronizado, Você perde essa personalidade? 80% dos alunos não conseguem se desenvolver. A gente pode pegar isso até das próprias métricas de Brasil. Uhum, Exemplo, hoje 90% dos jovens uhum. conquistam seu certificado de ensino médio. Uhum. Vou lá Fica ajudar. à vontade lá.
senhorita mãe. Tem filhos ou não? Eu não tenho filhos ainda. Eu tô buscando ali uma parceira adequada. Tô nesse momento de vida. Tem que ter a 11ª inteligência paterna, né? Materna. Caraca, né? Mas eu acho que as mulheres já nascem, todas elas, com essa inteligência, viu, cara? Sim. Mas me conta, eu tô muito curioso, cara, porque isso eu quero muito saber, que você falou pra cada tipo de personalidade existe uma maneira de aprender. Cara. Então, hoje, por exemplo, 90% dos jovens Ah. se formam com 17, 18 anos no ensino médio Aham. e não têm o conhecimento suficiente de matemática. Brasil, pega a população brasileira, 95% da população, porque daí tem formados, tem não formados, se a gente quiser se formar há anos na escola, etc., todas as idades, 95% tem dificuldade com as 4 operações matemáticas. 70% dos jovens se formam no ensino médio, recebem o certificado, parabéns, você está formado, diploma do ensino médio, não consegue escrever um e-mail sem errar, vírgula, ponto e vírgula e ponto. Né? Porque a gente tem uma dificuldade com essa questão da linguística. Total, cara. E aí, isso reflete no mundo, cara. Porque daí você vai contratar, você não consegue contratar porque o cara não usa vírgula. O cara não consegue utilizar uma vírgula. Você vai contratar, o cara não tem um raciocínio lógico adequado. Modelo de ensino, né? Porque a gente pega um modelo que ele facilita para talvez 15, 20% da população que tem aquele tipo de personalidade que faz dar certo. É como colocar todo mundo numa forminha, quem encaixar, encaixou, quem não encaixar, próximo, né? E até funcionou numa época, né, em que até poucas pessoas tinham acesso à educação. Hoje todo mundo tem que ter acesso à educação, né? Hoje todo mundo, pô, vou formar no ensino médio, hoje é um negócio obrigatório. Não era 200 anos atrás. É verdade. Né? E não era nem para todas as cores, para todos os gêneros. Era um outro mundo. Hoje que a gente tem essa preocupação é exatamente por causa disso. E aí tem gente, por exemplo, pega um cara mais extrovertido. Tá. Geralmente, caras extrovertidos têm mais energia. E ele Sim. precisa de outras pessoas para se abastecer, inclusive. Uhum. Como que você faz esse cara ficar 4, 5, 6, 10, 12 horas dentro de uma sala de aula? O cara, ele precisa de movimento, ele precisa de experiências, ele aprende de uma outra maneira. Pega um cara introvertido. Pô, eles são um cara que, por si só, ele já é o aluno perfeito. Só que é 20% da população. Introvertido, o cara que tá ali sentadinho e só mentaliza, né? O cara não se comunica, é o aluno perfeito pro professor. Fica em silêncio, anota tudo, tá, né? Eu tinha muito esse desafio, cara. Pra mim, depois de, por exemplo, 2 horas, eu já começava a ficar inquieto. Começava a ficar inquieto, já começava a ter, puta, vamos fazer algo diferente aqui. Eu precisava desse movimento. Isso é algo natural, cara. Por isso que eu falo muito de Ikigai dos seus pontos fortes. Mano, você tem que aprender de uma outra maneira. Vai aprender com experiência. Vai aprender, quem é mais extrovertido, vai aprender ouvindo história de outras pessoas. Vai aprender numa conversa. Como era na Grécia Antiga, o mentor falando, você perguntando. Cara, você aprende pra caralho. Vai aprender ouvindo um podcast. Cara, os extrovertidos adoram aprender ouvindo histórias. Porque ele gosta da experiência, ele gosta... Alguém me conta a história, fica conta. Exato, cara. Tu curte. Pega um cara que tem perfil de líder. Aí já é outra pegada, cara. O cara, geralmente, ele gosta de aprender errando. Ele gosta de aprender, tipo, na experiência. Ele gosta da aventura do aprendizado, né? Pô, ao invés de ensinar matemática pra ele, falando pra ele resolver um Bhaskara, pô, dá um problema real. O cara tem um perfil de liderança, dá um problema real. Mano, a gente tá passando por isso na empresa. Cara, um problema simples, óbvio. Cara, a gente tá com tanto de faturamento, mas tá vindo só isso de lucro. Quanto que tá sobrando no final do mês? Cara, o cara vai adorar resolver. Só transformou a equação, isso menos aquilo, para um outro modelo. Eu gostava quando me colocava num desafio, porque se criava um jogo em torno de um problema. Tu tem esse perfil de liderança forte, tu é extrovertido, por causa disso, cara. Tem algumas pessoas que têm outro perfil ainda, cara, que é aquele cara que tem muita dificuldade com comunicação, porque ele é extremamente irracional. Meu, bota esse cara para estudar dentro de uma sala, sozinho, no escuro ou numa sala sem janelas, com um computador na frente. Ele se torna o próximo Elon Musk. Porque o talento dele, essa raça... Pais têm muita dificuldade de entender isso sobre a personalidade dos filhos. Porque todo pai quer o filho fofinho, que conversa com todo mundo, abraça todo mundo. Faz a mesma coisa com o extrovertido. Ele entra em pânico. Ele não consegue ficar um dia inteiro dentro de uma sala sem janela, no escuro, etc., de madrugada. E aí você vai pegando personalidade. E que dica que você dá pras pessoas, por exemplo? Eu sou um cara que eu estudo todo dia, cara.
Gosto, faz parte esse progresso, essa melhoria contínua, ainda mais inclinado nas coisas que são prioridades pra mim, que eu gosto, que eu tenho aquela... Você tem aquela inclinação natural, coisas que você quer melhorar, coisas que fazem sentido. Porque a coisa mais gostosa do ensino é fazer sentido pra você. Uhum. Que dica que você dá pra galera? Porque você sabe que isto... Quando você entende que, principalmente, a palavra aluno do latim vem do alumni, que significa aquele que é nutrido, né? E a gente tem que ser nutrido pra sempre. Que dica que você dá pra todo mundo aí? Porque independente da idade que a pessoa tem, pra mim todo mundo é um eterno aluno. Todo mundo, por exemplo, as pessoas que estão nesse podcast aqui, eles estão pra aprender. Estão aprendendo. Elas estão aprendendo. Então ela já sacou que aqui é um ponto de aprendizado. E ela gosta, e obviamente, numa vida mais corrida, ela consegue combinar com outra tarefa, enquanto ela tá indo pro trabalho, voltando, não sei se a turma nos ouve agora do carro, voltando pra casa, ou em casa fazendo alguma tarefa doméstica, não sei. Mas que dica que você tem que dar pras pessoas que já entenderam que estudo é algo contínuo pra cada vez mais ser eficiente? Porque eu demorei pra aprender a estudar, cara. Saca? Não sei se eu consigo assim... Eu entendi, mas eu acho que o ponto principal aqui é você entender a maneira que você aprende. Tá, entendi. E essa, pra mim, seria uma das matérias mais fodas que poderia ser colocada na escola. Como aprender. É tipo assim, é você se ligar com qual combustível teu carro anda, né? Tem gente que é com diesel, tem gente que é com álcool, tem gente que é com Fenomenal. gasolina. Se botar gasolina do diesel, porra, não vai dar. Não é que a gasolina é ruim, o carro é ruim, é porque aquele carro é pra aquele tipo de combustível, né? Exatamente, cara. E a gente entender que só 20% da população tem afinidade com estudos do modelo tradicional, caderno, lousa, escrevendo e memorizando. E aí tem gente que vai aprender com música. Vamos pegar o aprendizado do inglês, por exemplo. Um ótimo exemplo. Muita gente chega pra mim e fala, Tomoto, eu tenho dificuldade de aprender. Não é que você tem dificuldade, é que você ainda não achou ou não se deu abertura pra aprender do jeito que você aprende. Tem gente, cara, que... Você tem que aprender, você tem que entender o jeito que você aprende, E né? aí, você entendeu isso, você consegue aprender qualquer coisa na sua vida. Exemplo, tem gente que nunca ou vai ter muita dificuldade de aprender com livro. Portanto, solta o cara nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, deixa ele 6 meses lá, sem contato com nenhum brasileiro. Tem gente que vai voltar fluente. Melhor do que o cara que estudou 10 anos na melhor escola de inglês do Brasil. Perfil. Cara que gosta, perfil de líder, gosta de aprender na aventura, na Eu experiência. recebo muita mensagem assim, puta, Caio, comprei seu livro, pô, muito legal, amei, mas caramba, não tô falando particularmente do seu livro, eu tenho um desafio pra ler, e a pessoa fica mal porque vê outras pessoas lendo e tal, e vê, puta, aquele Não cara, faça isso. será que o problema sou eu, né? Ele vira os canhões pra ele, né, cara? Não faça isso, pessoal, de coração, sério. E aí as pessoas se acham burras, né? Eu sou burro, eu sou menor, eu sou lento, os outros estão indo... Não, cara, você só não achou o seu jogo. É isso. É isso, o seu jogo. E aí vai ter gente que vai aprender inglês com música. Cantando música, você tá treinando, inclusive, a musculatura da sua boca, porque tem algumas coisas que são diferentes no inglês. Cara, tem gente que vai ficar fluente com jogo. É verdade, Vai cara. jogando ali online com a galera internacional, o jogo te dá ali, através da dinâmica do jogo, da brincadeira, você vai aprendendo de uma maneira inconsciente. Tem Coisa gente mais lúdica, assim, né, cara? e faz parte, é perfil de aprendizagem, cara. E se você entende que esse é seu perfil, usa. Tem gente que vai aprender inglês dormindo. Sério? Tem gente que coloca o fone de ouvido e aprende e vai treinando inglês enquanto dorme, porque inconscientemente ele vai ouvindo as palavras e aí quando ele acorda, cada um tem o seu jeito, né, cara? E aí a gente tem que experimentar, que eu acho que é aí que tá a cagada da galera. Sim. O Tem um pessoal- amigo meu que aprendeu a falar inglês só vendo filme com legenda em inglês. Filme em inglês, legenda Tá em inglês, ele começava a associar o fato àquela palavra, e o cara já ganhou que, por exemplo, sabe, sleep é dormir, porque o cara falava sleep day, sabe? Ele já começou a fazer essas associações e pum, rebentou a boca do Tem gente balão, que vai cara. aprender com aplicativo gratuito, tem Sim. gente que vai aprender com Google, tem gente que vai... Então são infinitas as maneiras. O ponto é, a gente tem que se desligar dessa nossa crença que existe sempre um jeito único, secreto e perfeito pra gente conquistar qualquer coisa na vida. Boa, Dinheiro, cara. sucesso, aprendizado. Foda-se. Não existe. É exatamente o contrário. Uhum. Você tem que experimentar. Esse que é o grande trunfo pra turma, né? Tipo, eu vi que de entre linhas é assim, galera, testa, velho. É porque... Testa o teu jeito que você vê que dá liga pra você, que você consegue absorver mais, reter mais. Exato. Porque eu já li pesquisas do mundo inteiro, cara, sobre educação. China, Singapura, Estados Unidos,
O mundo inteiro, literalmente, cara. Quem comanda a educação assim no mundo? Quem que é as referências? Estados Unidos, né? Estados Unidos, ainda? Harvard tá lá. Estados Unidos e Inglaterra bate forte juntos os dois. São fortes. É. E ninguém, nenhum pesquisador no mundo, nenhum empreendedor no mundo, nenhuma startup, nenhuma edutech, ninguém no mundo conseguiu criar uma solução genérica para a educação. Um modelo em que siga isso e todo mundo vai aprender. Portanto, não faz nem sentido, já que não existe, a gente seguir um modelo pré-determinado. Cada um tem que experimentar o seu. Eu brinco que é igual comida. Como que você sabe que você não gosta de abobrinha, de pepino, de melão, de, sei lá, de alguma coisa? Experimentando, cara. Do contrário, é só preconceito. É verdade. Tem que experimentar pra você saber sua comida preferida e pra você saber o que você não gosta, cara. E aí, o que tu faz? O que tu gosta, tu usa. E o que tu não gosta, tu não usa. Por que na nossa carreira a gente não faz o mesmo? Por que nos estudos a gente não faz o mesmo? Por que quando vai... Pô, vamos usar isso na nossa vida. Eu tinha preconceito com o livro. Pô, o livro é coisa chata. Então, na hora que eu comecei a conectar, que você tem a primeira transformação, você... Caraca, você tem, parece que uma dopamina vai lá em cima, Mas né, vamos cara? combinar falando de livro? Já chegou a intrusa aqui, nem sei o que vocês estão falando, mas tudo bem. A escola, ela não ajuda. Olha os livros que dão pra gente ler quando a gente tá em colegial, né? Isso é frustrante. Cara, Isso é frustrante. desesperador. É desesperador. Por exemplo, Memória Póstuma de Brás Cubas. Jesus Puta amado. obra clássica no Brasil. Mas, porra, não com Mas 9. Exato. Não Ele você tem- lê com 9 anos. Sei lá com quantos a gente leu, com 11. Beleza? Essa é aquela coisa. Tudo bem. Puta obra. Que isso? Um Aí clássico. É a única referência que você tem, você acha que livro é isso. Só isso. E ele é ótimo, mas talvez não pra aquele momento que você tá, sabe? Até hoje isso eu não entendo, cara. mas Por que eu li aqueles livros naqueles momentos, velho? Não, e é muito triste, né? Porque daí o que a gente acaba fazendo? Como o modelo é feito para 15, 20% das pessoas, a gente acaba traumatizando os outros 80%. Aí vai ter a galera que por afinidade vai gostar de matemática, mas vai odiar a leitura. Uhum. Por Sim. afinidade vai odiar matemática e gostar de outras coisas. Vai odiar alguma matéria por causa do professor. Por causa da metodologia, não por causa do professor em si a pessoa, mas Sim, por causa da sim, sim. metodologia que ele foi instruída para ensinar. Mas sabe uma coisa que você fez uma pergunta muito legal, né? Antes de a gente começar o podcast, perguntando qual que é o nosso público, a idade média. E às vezes você pensa assim, pô, às vezes não é o cara de 14, 15, 16 anos que tá pra tomar uma decisão profissional que tá escutando a gente. Mas uma coisa que é muito interessante é pai e mãe ouvir o que a gente tá falando, principalmente quando a gente falou sobre as 10 inteligências, porque uma criança que, se eu pego o caso da Bela, a minha filha, ela sabe desde 1 ano e meio, todas as letras do alfabeto, eu apresentei pra ela Que em legal. 30 minutos, ela já tinha entendido todas e sabia referenciar que, então sapato é com S, banana é com B. Uma mente brilhante. 1 ano e meio de idade. 1 ano e meio. O meu filho foi falar mamãe com 2 anos e meio. E aí eu comparava os dois, eu falava assim pro Caio, a gente tem que levar o Theo em algum lugar, porque ele tem problema, ele tem alguma grande dificuldade, ele tem um desafio e a gente tem que acompanhar. E não era só inteligências diferentes, mas Sim. ele desde 1 ano e meio, ele toca bola. De sair correndo, vai tocando. Olha aí, ó. E é uma coisa muito doida. Se a gente Não, e acredita formatos, só... né? A gente, puta, deu muito certo. A Bela aprendeu muito rápido desse jeito. Theo, vem cá. Não Ó. vai. E aí você viu que não dava E liga. aí ele é mais distraído, provavelmente. Super, ele é mais... pisciano, ele não aleatório. consegue ficar 5 minutos aqui e já começa a viajar. E é engraçado que ele tá numa fase de pré-alfabetização. E a irmã é um gênio em relação à matemática. Faz todas as contas que você imaginar. E a gente pergunta pra ele, ele só consegue responder o que ele decorou. Então, se eu pergunto pra ele quanto é 1 mais 3, ele fala 4. Mas se eu pergunto 3 mais 1, ele erra. Porque ele decorou 1 mais 3. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente olha nossos filhos que pensa assim, então um se adapta aos 20% do sistema. Uhum. E o outro que tá por fora, você fala, cara, meu filho é um desastre. Meu filho não vai ser ninguém na vida. E o quanto de pais crescem frustrados e acabam criando uma batalha interna, uma Sim. batalha de educação porque não conseguem entender isso, que o sistema não foi feito para todo mundo. E os nossos pais, eles não foram educados para isso. A gente não aprendeu isso. E não tem literatura muito profunda sobre personalidade de filhos, apesar de ter literatura sobre educação e conceitos mais genéricos, né? E a gente tá falando sobre 5 tipos de personalidade, que são 5 tipos de pessoa. Cada um deles exige um Uma tipo de atenção educação. diferente. E todo pai sempre vai sonhar com aquele filho fofinho que vai abraçar todo mundo, etc. Mas o outro filho que tem um perfil para ser o próximo Elon Musk, ele não é essa pessoa. A gente tem uma tendência natural de passar pro outro. Será que o Theo é o próximo Elon Musk? Não, a gente sempre tem uma tendência natural de passar pro outro aquilo que funcionou pra nós. Muito bom.
Não tem? Assim, geralmente a gente tem isso. A gente passa pro outro aquilo que funcionou na gente. Mas tem que entender que o outro é outro. Uma outra pessoa, com outra personalidade, Sim. com outros receptores. Exato. Então, esse é um grande ponto. E eu queria muito a sua visão, por exemplo, você é um cara que não, além de trabalhar dentro da educação, estudioso pra caramba, tá ali dentro, focado totalmente. Pra onde você acredita? Qual que é o futuro da educação? O que você tá vendo de mais louco aí no mundo? Que você fala, pô, cara, isso tá muito interessante, que chama a tua atenção, que você divide pra sua galera. Pô, tem mais de 1 milhão de pessoas que te acompanham, então você fala com uma galera muito massa, assim, também. Pra onde você tá vendo que a educação tá caminhando? O que tá chamando a atenção? Novidades ali. Eu gosto de quando eu tô do lado de um expert num assunto assim, porque ele meio que ele dá o panorama geral, sabe? Tá bom, tá bom. Eu tenho 2 respostas para sua pergunta, cara, sobre o futuro da educação. Primeiro, vamos falar de futuro da educação no Brasil. Boa. Depois a gente fala de futuro da educação no mundo, que é algo mais tá bacana. Muito descolado? Tá muito descolado. Aí. A gente tá, cara, 40 anos no mínimo ultrapassado. Tá. No mínimo. E aí eu falo ensino fundamental, ensino médio, universidades, relação da tríplice, que é a relação das universidades com o governo, com as empresas, Tá. que isso é algo muito distante no nosso Brasil e é algo mega importante para funcionar. Uhum. Vale do Silício virou Vale do Silício porque juntou os 3. Incentivo governamental, mais boas universidades, mais empresas. Verdade. Né? A gente não tem isso aqui. Boa. Então, o futuro do Brasil, ele é muito triste, porque o jovem que hoje tem 20 anos, ele vai ver a educação ficar boa do tipo, o que a gente tem de expectativa de boa, sabe? Tipo, Tá. foda. Tá. Daqui a 20, 30, 40 anos. Tá. Então, se ele tem 20, ele vai ver a educação ficar boa ou pros filhos ou pros netos. Ou é aquela coisa que então ele já tem que saber, cara, você vai ter que compensar ali. Exatamente esse o ponto, Né? cara. Você vai ter que compensar. Não fique esperando, não terceiriza toda a responsabilidade pra algo Porque que tá não medíocre. tem como e as pessoas não sabem disso. E por isso elas ficam ali meio Tá, bom. ignorantes no sentido original da palavra. Tipo, vivendo uma fantasia, a faculdade vai me salvar. Não vai. O Flávio, ele fala assim, por exemplo, Caio, eu fiquei bilionário pela incompetência do ensino formal, porque você tinha inglês na sua escola, assim, por que você pagou pra aprender comigo, então? Pois é. Uma Pela pergunta incompetência, que eu assim. deixo, assim, que eu tava refletindo. Vocês acham que esse problema que a gente tem é por o Brasil ser um país jovem? Ou é um problema estrutural mesmo? Que, assim, não é por conta da juventude do país. Quando a gente compara com os Estados Unidos, que já é Estados Unidos há muito mais tempo que é o Brasil, sabe? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Mas hoje, se eu fosse jogar uma crítica, eu jogaria a crítica no sistema. Eu também. Por quê? Existe grana suficiente para fazer muita coisa legal quando a gente pega a divisão do nosso PIB voltada para a educação. Onde isso é colocado? Como isso é gerido? Como que um cara, eu já ia citar nomes aqui, mas para não comprometer, como que um diretor de uma grande universidade pública que recebe bilhões de budget anual, ele seleciona para qual pesquisa científica vai aquele budget? Como que ele consegue ter uma relação de qual pesquisa científica vai ser útil para a sociedade e qual vai ser simplesmente para o pesquisador fazer mais uma publicação e aumentar o salário dele porque ele tem mais papers publicados? Uhum. Então a gente não tem essa correlação. Ou a gente é algo muito mascarado, etc. E eu já trabalhei em algumas instituições de ensino, já fui, inclusive, parte como assistente diretor de algumas universidades brasileiras. É algo muito triste, porque a galera, repara, universidade brasileira, juridicamente, inclusive, não apresenta uma proposta, um produto, um serviço de fim. Eles não se importam com a sua transformação ou com qual vai ser o seu fim. Eles são um produto de meio. Eu te dou conhecimento. Foda-se o resto. Eles não se comprometem com a sua carreira, com o seu sucesso. Que universidade brasileira mede empregabilidade? E se mede, qual mede empregabilidade bem na área que o aluno está estudando? Teve uma universidade que eu trabalhei, aqui no Brasil, logo depois que eu voltei e tal, eles faziam uma promessa assim, 98% dos nossos alunos no mercado de trabalho. Massa, quero entrar na associação de ex-alunos. Quero conhecer esses 98%. Vendendo bolinho na rua, trabalhando de Uber ou iFood, formado em engenharia. Tá empregado? Tá. Tá na área que se formou ou que desejava criar carreira? Não. Associação Brasileira de Estágios. Menos de 10% dos brasileiros, todas as áreas agora, tá? Porque algumas áreas têm mais demanda, outras não. 10% dos brasileiros trabalham na área que se formaram.
10% conseguem estagiar e entrar na área que se formaram. Então, quando você olha o primeiro panorama do Brasil, você vê cada vez mais o ensino informal ganhando espaço, né, cara? Por causa dessa compensação, você vê? Isso que eu vejo que pra mim é o futuro do mundo, inclusive. Tá. Não só do Brasil. Tá. Agora indo pra encerrar a resposta. Obrigado por puxar. Eu acredito que a educação vai ser cada vez mais personalizada e individualizada. E acho que cada vez mais a gente vai ter essa democracia do conhecimento que eu acho lindo. Legal. 100 anos atrás, quem tinha todo o conhecimento? Universidades. Hoje, quem tem conhecimento e pode ensinar? Todo canto a canto. Todo mundo. É verdade. Mas cursos online, Sensei Tomoto... Desculpa, Sensei Tomoto, como a galera me chama. Uhum. Mas cursos online, será que não é um negócio meio de picareta e tal? Os caras vendem, não entrega, os caras prometem, não faz? Tá começando. Uhum. Menos de 2% de toda o setor Uhum. tá voltado para digital, por enquanto. Uhum. Né? É algo muito pequeno. Tem 98% do caminho para ser percorrido ainda. Então, eu acredito sim que cada vez mais a gente vai ter pessoas ensinando para pessoas habilidades que demorariam 10 anos, 20 anos, 50 anos para chegar nas universidades, a galera já está ensinando agora. Exemplo, nenhuma faculdade ensina como fazer um podcast. É verdade. É verdade. E é uma profissão. É verdade. Muito bem remunerado, Nenhuma inclusive, se você faculdade faz bem. ensina como vender, na verdade. Nenhuma Né? A pessoa faculdade- sai de lá sabendo fazer, né? Exercer uma Cara, o que a medicina, gente mas sabe recebe de vender o que faz. relato, cara, assim, o que a gente recebe de relato, né, da galera que faz o Ventes, assim, por exemplo, as pessoas, assim, conformadas que, pô, cara, a faculdade me ensinou exatamente como tratar um paciente, mas ninguém, em um momento, me ensinou como arrumar um. Como vender, como gerenciar seu escritório, como fazer a parte jurídica. E se você vai fazer você é um dentista, vai fazer um procedimento estético no dente da galera. Cara, tem que assinar um contrato. E se dá um problema? Sim. E depois o processo que você vai ter que pagar 100 mil reais pro cara de volta de danos morais. E a parte financeira, como que você gerencia? E as pessoas que trabalham com você, como você gerencia elas? Como você tem inteligência emocional suficiente para trabalhar com cada Como uma se delas? contrata? Como você contrata e escolhe as pessoas certas? Como você cria uma cultura corporativa? E a gente começa a entrar em diversas demandas. Como que você cria um filho ou uma filha? Como que você avalia a personalidade do seu filho, entende o que vai ser bom para ele e o que ele não tem afinidade? Porque o filho que gosta de ficar no quartinho escuro e tem afinidade com tecnologia, muitas vezes não gosta nem de abraço. E aí a mãe, amorosa, meu filho não me ama. Ele ama, ele só demonstra de uma De outra maneira forma. diferente. Porque ele é muito mais mental do que demonstração física. E aí vai. Então, pra mim, o futuro a gente já tá vivendo. Legal. Que é essa personalização e individualização do ensino. Por que individualização? A gente vai ter que aprender o genérico na escola. Eu tenho uma batalha muito grande com faculdade, com ensino médio por causa disso. Que a gente tem que aprender o genérico na escola. A gente tem que aprender a escrever, velho. Sim. Tem que aprender matemática. Sim. Tem que aprender o básico da minha profissão. E a gente vai ter essa individualização de, qual que é a carreira que eu quero ter? Então eu preciso montar esse quebra-cabeça, esse Lego, essa conexão de habilidades pra mim, Perfeito, velho. única e especificamente pra mim. E só pra ressaltar, Perfeito. eu sou muito a favor da universidade. Muito. E pra mim, todo jovem tem que fazer faculdade. Cara, porque 100%. eu gostei que você entrou até numa... não vou falar que é uma zona polêmica assim, mas... É polêmico. É polêmica, né? É polêmico. Polêmica. De uns anos pra cá, a galera vem chutando muito a faculdade, assim, algumas pessoas, e eu não concordo, cara. Por mais que eu sou aquele cara que, por exemplo, eu fiz 2 faculdades e eu não terminei as 2, Nenhuma. né? Eu fiz publicidade e propaganda, saí porque não me encontrei, e aquela coisa, tá tudo bem, falei assim, porra, E tá tudo não, bem. não encaixou, não rolou, achei que tal, mas... Quanto tempo você fez de faculdade? Fiz 2 anos. De uma e 4 Fiz de 2 anos. Aí a outra fui pra administração. Aqui falei assim, puta, aqui tem um samba mais legal, né? Eu vi que era um pouquinho mais aberto, mais genérico, então eu ia me dar mais possibilidades. Vi uma coisa muito mais aberta. Acabei não só, chegou até a fazer o TCC, né? Porque Sim. eu caí na turma dela, né? Uhum. Quando Que eu saí de legal, uma vocês conheceram na faculdade? Quando eu saí de uma Que faculdade, fofo. fui pra outra faculdade, a gente caiu na mesma sala e lá fizemos uns 8 semestres, chegou até a fazer faculdade, só que eu tinha algumas DP e, cara, meu negócio já tava exigindo de mim e aquela coisa, eu falei, puta, acabei uma opção, não recomendo pra ninguém também, foi um pouco de descaso, eu também não voltei pra fazer as matérias e acabei não me informando, mas... Jubilou. aí aquela coisa passou o prazo de você fazer, enfim, acabei não pegando Mas meu mesmo diploma. largando, ela deve ter tido a sua importância. E aí foi aquela coisa, cara, eu acredito que todo tipo de experiência te dá algum tipo de base. Isso.
Agora, o que eu recomendo pra turma é o seguinte, não terceirize toda a responsabilidade para isso, entendeu? Quando você transfere toda essa responsabilidade para isso, Nem assim, pra nada, né? pra nada. Então, eu sou aquele cara que eu não chuto, cara. Eu não chuto quando alguém pergunta, você acha que eu não tenho faculdade? Não, é uma perda de tempo. Não, eu não... Primeiro, assim, tem faculdades que são passagens obrigatórias, cara. Eu ia falar isso. Porra, você quer Mas ser eu- médico, meu eu- amigo? É passagem obrigatória ali, né? Pra você ter o teu negócio próprio, não é passagem obrigatória em lugar nenhum. Mas como que você vê quando essa pergunta assim, meio... Boa. Você sabe que tem uma... Tem demais, tem Tem demais. tem esse... E eu trabalho muito com esse jovem de 17 anos que tá ali pensando qual que vai ser a carreira dele, e o cara recém-formado, com 24, 25 anos, e às vezes até o cara que fez faculdade, mestrado, doutorado ainda tá perdido na vida. Porque Aquele ele cara achou que ia se pergunta, identificar. puta, eu faço durante a uma faculdade. pós, eu faço isso, eu faço um mestrado, eu faço isso. A Eu pessoa trabalho muito com essa galera que tá decidindo carreira ou em transição de carreira porque não se encontrou. E o meu conselho é sempre o mesmo. Existem 3 caminhos pra gente seguir em algum momento da nossa carreira. Ou você vai virar um professor e um acadêmico. Tem uma galera que tem uma puta afinidade com isso. Vai virar pesquisador, vai fazer doutorado, depois vai continuar só estudando a vida inteira. Tem gente que ama e tem talento pra isso. Ikigai. Ama, tem Uhum. talento, vai ganhar dinheiro e vai gerar resultado com isso. Tem gente que tem talento pra empreender. Uhum. E tá tudo bem, cara. E talvez aqui você possa escolher uma faculdade que tenha mais a ver com isso ou ir pra uma linha mais freestyle, como muita gente foi. Uhum. E tem gente que vai ser funcionário, seja Uhum. prestador de serviço ou CLT a vida inteira, vai Uhum. trabalhar no mercado de trabalho. Você tem que decidir qual caminho você quer ir. Uhum. Cada caminho vai te direcionar ou vai te exigir algumas competências. Caminho acadêmico, quer ser professor, pesquisador, etc. Não sei se é muito público aqui, se for, comenta aí qual dos 3 você é, 1, 2 ou 3, né? Cara, tem que estudar pra caralho. Só tirar nota boa, ficar fazendo iniciação científica desde o primeiro ano da faculdade, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer pós-doutorado, vai ficar nessa vida acadêmica. Fora do Brasil, cara, olha que doideira. Recém-formado em doutorado, fora do Brasil, que nunca trabalhou na vida, $17.000 por mês de salário. Porra. Não sabia. Quanto que ganha um recém-formado de doutorado no Brasil? 3 mil reais? 4 mil? 5 mil? Não sei. Mas é muito bem pago. Uhum. Pega um cara com experiência, daí passa de 200, 300 mil dólares por ano. Uhum. Todas as grandes empresas de tecnologia estão doidas por doutores. Por quê? Pouca demanda. Desculpa, muita demanda, pouca gente. Tá. Porque nem todo mundo quer seguir esse caminho. Que é árduo ali esse caminho do... Por que, do... que eu tô falando isso? Porque às vezes tem preconceito. O cara vai ser pesquisador, doutor. Não. Economias aquecidas, países bons, tríplice, governo, universidades e empresas andam juntas. Por isso, qualquer caminho vai ser bom. Uhum. Quer empreender? Qual que é o maior erro? E eu dou consultoria para pais, para jovens e para empreendedores. Né? A gente conseguiu montar aí alguns negócios muito legais até, Uhum. de milhões de valuation. Bom, toda a galera, ou muita gente, tem dificuldade com o aprendizado. Sim. Porque eles têm o preconceito com a escola tradicional, com a universidade tradicional. Uhum. O ponto é, de fato, 97% das universidades brasileiras, eu não colocaria. Se eu tivesse um filho, eu não colocaria meu filho. Ou eu falaria, cara, não vá para essa. Vamos pegar quais são as melhores do ranking mundial, porque hoje o mundo está mais aberto. Qualquer pessoa pode conseguir uma bolsa fora. Qualquer pessoa. Eu consigo colocar você em Harvard. Eu consigo colocar o cara que é semi-analfabeto em Harvard. Eu consigo treinar ele para passar. Como assim? Agora você intrigou. Não só Segura essa daí, Tá. só pra, porque essa daí é boa, né? Então, para fazer faculdade, na minha opinião, não vale a pena fazer uma faculdade de esquina. Isso é um aviso amigável de um cara que trabalha com educação. Tipo, não adianta fazer por fazer só pra... Pá. Não faz uma faculdade de esquina, aquela universidade que você sabe que é ruim, você sabe que você não vai aprender, você sabe que você não vai conseguir emprego, você sabe que tem preconceito do mercado de trabalho, você sabe que você está comprando um diploma. Na minha opinião, não compensa. Tá. Mas eu vou aprender a interagir com as pessoas. Vai pra igreja, vai jogar futebol, aprende a De interagir com graça. as pessoas em outros lugares. Sim. Pô, faculdade é pra você ter a base, você não vai aprender tudo. Cheio demais, né? Porque, pô, gente tem em todos os lugares, É né? porque- No futebol, na igreja, tem em todos os lugares, É porque dentro de às vezes- casa. É porque às vezes é tão... O pai fala muito, né? Porque na época dos nossos pais era muito importante. Sim. Aí o pai fala muito, tem que fazer faculdade e tal, porque... Dá um monte de justificativa. Cara, tem que fazer mesmo, mas vai fazer boa. Se for pra fazer faculdade merda, vai pra rua.
Eu acho que pra mim tem que fazer, mas vai pra boa. Mesmo quem vai empreender, cara, tem que estudar. E se você tem muita dificuldade com faculdade, etc., você vai ter que achar uma outra maneira de você aprender. Senão você vai falir o seu negócio. A maioria dos empreendedores brasileiros, não sei o dado, mas gira entre 80% e 90%, fale por falta de conhecimento. Seja porque não conseguiu criar um produto que deu fit com o mercado, é porque você não tem conhecimento suficiente. Se tivesse, você teria dado fit. Porque você não sabe gerenciar, porque você não fez um contrato social bom com seus sócios, porque você não cuidou do financeiro. Seja lá, tem que estudar. E quem vai ser LTzão, quem vai seguir, e tá tudo bem, aceite. Não é todo mundo que nasceu para empreender. Empreender é um tipo de personalidade e liderança específica, tá tudo bem. Cara, aí você é imprescindível. Você tem que ter uma profissão. Vai ser médico? Faculdade. Engenheiro? Faculdade. Tem que fazer. Eu acho que foi, né? Demais, demais. Aí eu tava da parte intrigante que você falou de dar pra ir pra Harvard até se às vezes... Semi-analfabeto. Eu gravei isso aí. De Harvard. Boa. Porque às vezes as pessoas falam, pô, isso é inatingível, isso é uma coisa, pô... às vezes uma pessoa fala, pô, fazer uma faculdade fora do país é coisa pra 0,0001%. E não é, né, cara? Talvez fosse há 40 anos atrás, na época que o Jorge Paulo Lemann foi, né? Sim. Na época dos dinossauros, há muito tempo atrás. Hoje não, hoje é algo muito acessível e tem alguns programas, aí que começa a ficar legal. Deixa eu ajudar. Fala. Tem alguns programas que são feitos para a comunidade. Como assim? Exemplo, Harvard tem aulas de inglês de graça para qualquer pessoa. Sério? Só você chegar lá, se cadastrar e fazer. Harvard tem eventos falando sobre o ápice do que está rolando do mais avançado de inteligência artificial, blockchain, governo, etc., do mundo, de graça. E qualquer pessoa pode ir fazer, você não precisa nem fazer prova, não precisa nem demonstrar nível de inglês. Harvard tem diversas iniciativas para você fazer, por exemplo, um estágio dentro de Harvard com os professores de Harvard. Imagina um cara que ganhou o prêmio Nobel ou concorreu ao prêmio Nobel. Ele todos os anos abre 1, 2, 5, 10, 20, 100 vagas para o laboratório dele, seleciona pessoas do mundo inteiro para ir lá estagiar com ele. Não precisa fazer prova, não precisa ter inglês fluente, é só mostrar que você é foda. O que é foda na concepção internacional? Análise holística, 10 habilidades. O que é foda na concepção brasileira? Matemática e como você escreve. Aquele das 10 habilidades. Puta, ou o cara se destaca no esporte, é um grande esportista, ou habilidade de comunicação, ou alguma coisa. E geralmente é aquela coisa, né? Se a gente lapidar, a probabilidade de a gente ter bem desenvolvido uma das 10 é aquela coisa que você deixa mais fair play o jogo, né? É isso. Porque quando uma habilidade só das 10, ela tem um ranking, é aquela coisa, porra... Você sempre fica de fora, ou a maioria das pessoas vai ficar de fora, é muito injusto. Eu achava isso, porque eu até hoje eu não me enquadro no modelo brasileiro de educação. Por isso que eu luto pra mudar, porque um monte de gente também não se enquadra. Muita gente não deve nem ir atrás disso, cara. Agora eu tô olhando, por exemplo, eu fui um cara que na minha época de faculdade nunca fui atrás e falei, ih, Harvard? E nunca, Pois é. Mas não vou nem ver, sem chance nenhuma. É aquele cara que não sei os caminhos, vou procurar os espaços, as oportunidades, as opções, por simplesmente desacreditar que é possível, né? Porque parece, Deve de ser fato, muita muito gente que, distante. por exemplo, não tem a menor ideia que isso existe, né? Não, a maioria não. É um dos meus trabalhos, né? Por quê? Eu tenho algumas iniciativas e uma ou duas empresas de edutechs voltadas para resolver o problema da educação do Brasil. Que é a minha missão de vida. Eu quero que os meus filhos, quando eu tiver filhos, eles não escolham ir para Harvard, ou para Oxford, ou para algum lugar top. Porque as universidades, ou tudo no Brasil ficou tão foda que ficou melhor do que Harvard. Esse é o meu propósito, sonho de vida. Não sei se vou conseguir realizar, mas eu trabalho todos os dias. Mas eu vou deixar 16... melhor do que encontrei isso, não, né? Isso é certeza. Mas eu trabalho todos os dias, 16 horas por dia, para quando meus filhos tiverem 17, 18 anos, eles escolherem Brasil. Porque o Brasil, só quando isso vai chegar? 40 anos. Tá. E o jovem de hoje, que é o que a gente tava falando, vai para fora, de coração. Não estagne a sua carreira. Vá aprender nas melhores, porque tem oportunidade. Quando a gente fala de Harvard, todo mundo pensa faculdade, mestrado e doutorado. Harvard tem mais de 15 programas, a gente só conhece 3. Harvard tem um programa só para terceira idade. Só para quem tá aposentado, tem mais de 60 anos de idade e quer ir lá aprender a mexer no computador, às vezes, aprender a fazer um YouTube. Harvard tem um programa, Harvard tem um cursinho só para passar em Harvard. Sabe o cursinho pré-vestibular? Sei. Harvard tem um cursinho de Harvard para passar em Harvard.
Harvard tem um programa para quem tem entre 14 e 17 anos e adolescente, está ali meio se decidindo na carreira. O que eu vou fazer da vida? Terceiro ano chegando, vou me formar. Só para professores de Harvard, das áreas, conversarem com os alunos para eles escolherem qual profissão eles vão seguir. Harvard tem um programa chamado de Bootcamp, só para você aprender uma habilidade muito foda e popular, ao invés de você ficar 2 anos na faculdade, você aprender em 3 meses, em 1 mês. Por exemplo, inteligência artificial em 1 mês. Harvard tem um programa só para você fazer sua iniciação científica fora. Parte da sua faculdade, você pode fazer 6 meses, 1 ano da sua faculdade em Harvard. Você fez o primeiro, segundo ano no Brasil, faz o terceiro fora, depois você volta pro Brasil. Da mesma maneira o doutorado. Putz, aí tem uma caralhada de coisas. As melhores universidades do mundo têm. E tem bolsa. Muito do meu público é classe média baixa. Uhum. Por isso que não faz sentido eu divulgar para minha galera, pro meu público, um programa de 100 mil reais, 40 mil reais. E tem. Por exemplo, quero fazer a minha validação de diploma de médico nos Estados Unidos. Caro pra caralho. Mas faz sentido. E eu sempre... Tudo que eu estruturei pro meu pessoal são programas que eles podem ir de graça, seja por bolsa, uma bolsa boa de 100%, seja por salário. Diversos estágios pagam pra galera e pagam bem. A galera... E não só estágios, às vezes é trabalhos informais. O pessoal tava contratando agora em hamburgueria tipo de esquina, pagando $20 por hora. Dá entre 4 a 5 mil dólares por mês pra você trabalhar dentro de uma hamburgueria, velho. Estão com falta de profissional. Ou para você ir para algum intercâmbio que é de fato gratuito, aí você tem os seus custos de logística. Por exemplo, um curso de inglês de graça que tem em mais de 70 países. Cambridge. Puta metodologia. Em mais de 70 países, eles têm intercâmbio de inglês gratuito. É só você chegar lá e fazer aula. Na Inglaterra, na França, Estados Unidos, Canadá, China, Coreia. Você concorda que nos dias que eles estão vivendo hoje, com tanta... hoje não aprende quem não quer? Com tanto acesso, até um pouco, sabe, hoje acesso, por exemplo, até de outras coisas, aí você coloca YouTube no meio, um monte de canal, muita gente massa fazendo, hoje o acesso, que às vezes acaba, né, indo para até um outro ponto, né, a pessoa não sabe a triagem para que esse processo, tem muita gente que não consegue, né, parece que ela ouve esse negócio meio batido, né, pô, a internet hoje é uma universidade, né, o YouTube é uma grande faculdade para muita gente, né, tem muitas pessoas que, cara, aprenderam coisas incríveis através do YouTube, né. Mas esse modelo de fazer uma triagem, né? Como que você ensina, por exemplo, a galera a estudar dentro desse mundo tão conectado hoje, com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa? Porque de fato cara. Às vezes eu pego o cara do YouTube e tem coisa lá que é muito melhor que muito curso pago. Sim, é verdade. Né? Então, como que você vê isso daqui, cara? Putz, aí a gente tem que tomar um cuidado com várias coisas, cara. Porque, por exemplo, eu faço esse trabalho porque eu quero popularizar e democratizar esse acesso internacional. Para que, pelo menos, todo brasileiro saiba que exista. Não fiz, mas se você não fez, não foi para Harvard ou para alguma faculdade top, foi por escolha. Porque você sabia que tinha algum programa para sua área, para sua idade, para sua classe social, para o seu nível de inglês, tem para todo mundo. Eu faço esse trabalho. O ponto é, será que todo mundo me encontra? Será que todo mundo me encontra de uma maneira didática, assistindo as aulas certas, para que eles consigam fazer isso acontecer? A gente tem YouTube, a gente tem Google. Será que a gente consegue encontrar todas as informações que a gente quer da maneira que a gente precisa, não que a gente quer, no Google, no YouTube? Então eu tenho um pouco dessa preocupação da relação entre inteligência e conhecimento aleatório, sabe? E eu acho que a gente está numa geração, a gente está num momento de mundo em que, como tudo foi acontecendo muito rápido, muitas pessoas ainda não sabem aprender com a internet. Então, eu concordo em parte, sim, e inclusive essa é uma bandeira minha. Quem quer, dá um jeito. Eu levanto isso pra caralho. Mano, você quer? Eu tenho passo a passo, a metodologia pra te fazer passar. Se você quiser. Vai ter que estudar, vai ter que... A gente tem que lembrar também que a gente ainda tem ali, não lembro o dado exato, mas entre, sei lá, 10 a 15% da população ainda não tem acesso a celular, né? Internet. Então também não é uma frase que funciona para todo mundo. Mas se tem alguém aqui nos assistindo e quer aprender alguma coisa, eu só tomaria cuidado com isso. Dá para aprender, mas essa relação de conhecimento e inteligência, num mundo em que tem tanta coisa, eu me preocupo, sabe? Porque você conhece tanta coisa de maneira superficial e genérica e às vezes tão poucas coisas profundas.
É verdade. Aí entra a necessidade do profissional em T, né? É um profissional que manja o suficiente, mas tem profundidade naquilo que precisa. Eu sinto falta dessa É profundidade verdade. na carreira das pessoas. Quero aprender inteligência artificial, quero aprender comunicação, vendas com o YouTube. Dá pra aprender? Dá. Mas eu tenho o sentimento de que o que ele vai aprender lá vai ser superficial e genérico. Não o suficiente pra ele ser um vendedor do seu nível. É verdade. E Totalmente. aí entra talvez o que a gente estava falando antes das Eu escolas acho- individuais. Eu acho que a internet é uma boa porta de entrada. Pro básico, pro acesso básico O às acesso coisas. básico. É. Processo básico. Você descobre caminho e você fala assim, cara, eu preciso saber isso. Não sabia Onde que isso existia. Que massa. Onde que eu posso aprender isso com muita profundidade? Né? Então, verdade, É. concordo. Número general, cara. E aí eu acho que cria-se uma expectativa errada das pessoas e aí que causa a confusão. Eu assisti todos os podcasts do Caio. Então eu já sou nível doutorado em vendas. Vou tentar vender. Não tive os mesmos resultados. Sim. O que aconteceu? Você conheceu 1% do Caio. Por que tu não fez o treinamento? Sem, né? Mas é Sim. tipo, pô, você tem uma metodologia que se ensina o profundo. E a internet não é lugar do profundo. É verdade. Porque se você fizer algo profundo, as pessoas não vão assistir. Eu já testei isso, cara. Eu tô há 7 anos fazendo live. Porque profundo tem que ser com quem quer, com quem sinalizou que quer ir mais profundo. Com quem... Exatamente. Você tem que andar com quem andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. É isso. E aqui a internet é lugar de andar. É. É de apreciar a paisagem, de curtir a vibe. Não dá pra você correr com pessoas que estão andando ali na frente. Pode ser ter alguém que Exatamente. corra? Pode. Pode ser um cara que lá tá perdido no meio das pessoas que Mas estão não é a andando. maioria. Mas não é a maioria. Com certeza não. E tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Porque pra muita gente que não quer ir pra vendas, Uhum. eu inclusive, pô, Uhum. não quero, mas eu adoro assistir. Aham. né? Porque sempre aprendo uma pílula nova, Sim. que é o que as pessoas estão viciadas hoje. Só que a gente só não pode confundir que pílula não é conhecimento de Total. verdade. Total. É uma porcentagem, é uma gota do oceano. Tem um efeito neurocientífico por trás disso, O quê? que são as gotas de dopamina que acontecem no nosso cérebro. É tipo a pessoa ir pra academia uma vez e já ir pro espelho depois achando que ficou Tem mais uma forte. falsa sensação de avanço, né, cara? É tipo a pessoa ler um livro ou ler uma página e já achar que ficou inteligente. Tem gente que por comprar o livro já acha que tá mais inteligente. Tá vendo? Ou por assistir um... E não que isso esteja errado, mas você tem que entender que é uma gota. E pra você ter a profundidade, você tem que mergulhar no oceano. É diferente. Cara, gostei muito do papo, hein, cara? Gostei muito do papo, produção. Não é, produção? Quanto tempo a gente já tem de papo? Temos 1h02. Caraca, cara. Flui muito bem, cara. Eu Muito falo que você bem. manda bem, cara, Muito entrevistando, E ia conversando. ser muito cativante a gente falar de educação, né, cara? Porque pra mim educação é uma parada temporal. Por mais que você fala, obviamente, dentro acaba sendo mais magnético com quem tá começando uma faculdade, quem tá entrando e tudo mais. Mas também uma coisa que eu recebo muito é as pessoas nesse aprimoramento contínuo ter assim, putz, será que eu faço uma faculdade agora? Faço outra faculdade? Faço isso? Faço aquilo? Né? Por exemplo, aquele cara que se formou como dentista, putz, será que eu faço de administração? Porque agora ele tem, às vezes, um consultório, 2, 3, e aí ele vê a necessidade, então ele quer o aprimoramento contínuo. Então a educação é uma coisa temporal, né, cara? E tem que ser, né? Se a gente parar de estudar, a gente morre. Não tem como. E morre não no sentido literal. Como no que você sentido... estuda? Nossa, que pergunta difícil, cara. Isso daí é... Cara, Mas com essa rotina, assim, cara? nossa, eu acho que nunca acontece em nenhum lugar. Ah, Nossa, cara. É que eu tenho um método muito individual. tá. E lembre, antes de eu falar do método, só é importante ressaltar, cada pessoa aprende de um jeito. Sim. Não copia o jeito que eu aprendo, a não ser que você tenha muita da minha personalidade, Sim. do meu jeitão. Ou no Vai máximo descobrir o seu. testa e vê rápido se é pra você ou não. Eu gosto muito de aprender com tentativa e erro. Legal. Exemplo, fui aprender a tocar piano. Uhum. Eu ouvi a música, eu não sei ler partitura, eu não sei ler nada. Eu preciso ouvir a música, entender a música. Aí eu vou tecla por tecla. Esse som... Até que chegou no momento que eu fiz isso de uma maneira repetitiva tantas vezes que eu decorei todos os sons das teclas. Então hoje eu ouço um som e... Tentativa e erro. Tem gente que vai entrar em pânico com isso daí, que precisa ir pro conservatório, aprender... Tudo que eu vou tentar fazer na vida é tentativa e erro. Vou tentar empreender. Vamos abrir um negócio. Aí eu vou consertando conforme eu vou avançando. E eu gosto muito de aprender por etapas.
Porque tem gente, isso é uma prática ruim de aprendizado, tá? Isso não é pra ser feito. Que quer aprender o conhecimento de uma vida agora. Eu sei sobre os mamutes da época. Legal. Como você utiliza isso pro seu negócio hoje? Eu sei que no BBB, legal, e pro seu negócio, pra sua vida, pra sua informações aleatórias. Então tem gente que tem conhecimento sobre tudo, mas ao mesmo tempo, quando precisa do conhecimento, não tem sobre nada. Eu só aprendo aquilo que eu preciso utilizar. Tô nessa fase, outro exemplo, quando eu fui aprender inglês. 23 anos, nunca tinha tido acesso a inglês, escola pública, 3 anos de ensino médio, só verbo to be, não sabia nada. Preciso aprender, só tenho 3 meses, senão não vou passar na prova, porque não vai aparecer de novo essa oportunidade. Cenoura na frente, bolsa de estudos de 100% ia pagar tudo pra eu ir. Cenoura atrás. Se eu não estudasse, eu ia continuar num modelo que eu tava infeliz, insatisfeito, que não ensinava a prática, só a teoria, Qual cenoura etc. estimula Né? mais, hein? A que tá na frente. Aí pois é. Cenoura na frente, cenoura atrás, tem que fazer acontecer. É a oportunidade da minha vida. Sim. Estudei todos os dias, das 7 da manhã até meia-noite. Todos os dias. Por 3 meses, sábado, domingo, 16 horas por dia. Pausas de 30 minutos para almoço, 30 minutos para janta, 5 a 6 horas de sono. Isso é uma coisa simples, mas de um poder, cara, de você alinhar qual que é o alimento que sua vida precisa com o alimento que você vai buscar. Por exemplo, uma pergunta muito comum, abre a caixinha e fala, cara, me recomenda um livro. Sei lá, eu não sei o que você precisa. Como assim me recomenda um livro? Você pode perguntar qual é o livro que você gostou mais de ler esse ano. Vou falar, mas não é uma recomendação. É como se você fosse para um médico e falasse assim, doutor, me dá um remédio. Ele vai falar, porra, mas o que você tem? Mas é uma pessoa que tá perdida, né? E ela, como ela não se encontrou, ela não sabe nem fazer as perguntas certas. Eu sou muito crítico de falácia, sabe? Sabe aquelas frases que todo mundo fala e tal? Sim, os clichêsão. E tem muita gente que fala assim, não existe pergunta burra, não existe pergunta. Toda pergunta tem que ser feita. Calma. Eu não concordo com essa. Exato. Existem muitas perguntas burras. Sim. E muitas perguntas que você não deve fazer e tem que refletir antes. Contexto. Dentro de uma sala de aula, você deve fazer todas as perguntas porque você está ali para aprender. Na sua caixinha de perguntas, quando você se posiciona como professor, talvez você dê essa liberdade. Eu também dou, né? Numa universidade, numa escola, quando você está, né, com o seu psicólogo, com o seu médico. Cara, isso daqui tem que fazer todas as perguntas. Vai sair com a sua namorada ou com a garota que você está paquerando pela primeira vez, ou o garoto. O seu peido, ele é mais azedinho, o cheiro dele ele é mais adocicado, ele é mais o cheirinho mais... É uma pergunta burra pra você fazer no seu primeiro encontro. É óbvio, sacou? Não cabe todas as perguntas em todos os lugares. Tem que pensar, tem que raciocinar. E quando uma pessoa ela não tem o autoconhecimento tão bacana, ela não consegue nem perguntar. É porque ela não sabe o que ela precisa. Porque talvez ela não saiba nem onde ela quer chegar. Que é o que aconteceu nesse caso aí, né, cara? Tem uma expressão que é o seguinte, né? E essa eu já concordo. E uma coisa só mais importante do que fazer uma boa pergunta é saber pra quem perguntar. Porque às vezes uma boa pergunta pra pessoa errada vira catástrofe, né, cara? Muito bom. E às vezes até uma pergunta meio quadrada, pra uma pessoa certa, ela dá uma arredondada e divide, né, cara? E te devolve. Verdade ou não é, cara? Fazer uma pergunta certa pra uma pessoa errada é uma Pra pessoa certa. E o que é a pessoa certa? Na minha opinião, quem tem legitimidade. É isso. Eu falo muito, né? Tá muito popular eu falando ultimamente sobre ir pra fora e tal, até por causa dessa... Mas tá quente, tá bacana, né? Né? E aí vem a pessoa. Fui falar com meu tio, que foi pra Alemanha em 1995. Ele falou que não dá pra fazer intercâmbio nessa área. Pelo amor de Deus. Quantas pessoas ele já ajudou a ir pra fora? Quando ele foi pra fora? O que ele foi fazer? Pô, não faz Há quantos sentido. anos? Há quantos anos? Pelo amor de Deus. Todo ano, inclusive, pessoal, pra quem sonha em ir pra fora, todo ano muda. Se alguém que você vai perguntar alguma coisa, ele foi pra fora há mais de um ano, esquece, já mudou. Pandemia. Sim. Tem universidades hoje, por exemplo, que nem estão pedindo prova mais. Há 3 anos atrás, pra entrar em Harvard, pra entrar em alguns programas de Harvard, tinha que fazer prova e tinha que tirar nota boa. Hoje Harvard nem vê prova mais. Mudou de 3 anos pra cá. Então, e não só a questão da data, mas legitimidade. Só pergunte pra quem já fez aquilo que você quer fazer. Tem um outro conceito interessante, né, que a gente tem vivido hoje no Brasil. As pessoas só olham o fim da história. Tal pessoa saiu na capa da Forbes.
Massa, comemora. Tal pessoa abriu a IPO, a foto dele ficou lá na Nasdaq, lá em Nova York, lá na Times Square. Sim. Massa, comemora. Aí as pessoas querem esse momento, Uhum, essa foto. uhum. Aquele instante, eu quero ser capa, eu quero tal lugar, quero o reconhecimento, o sucesso. Vamos estudar a trajetória da pessoa. Sim. Vamos estudar o que ela fez para chegar até lá. Vamos estudar o que ela estudou. Pega Elon Musk. Fez faculdade, fez doutorado. Cara, o Elon Musk é um cara mega estudado. Sucesso deixa rastro, né, cara? Olhar o rastro, né? A galera só olha o sucesso e o rastro. E aí a gente consegue escolher melhor as pessoas que a gente vai fazer perguntas. Sim. Porque daí você sabe o que ela passou. Nossa, quando ela tinha 17 anos, quando ela tinha 25, quando ela tinha 35, ela passou pelo mesmo momento que eu. Acho que essa é uma pessoa... uma pessoa boa, porque ela passou pela mesma situação. Que animal, cara. Legitimidade total, cara. Para as pessoas te seguirem e te acompanharem, como é que tá as suas redes sociais? Matheus Tomoto em todas as redes sociais. Instagram, YouTube, Twitch, Uhum. tudo. Você tem que pensar no podcast seu, hein, cara? Putz, eu não tenho perfil, cara. Daí é personalidade, sacou? É aquela coisa das zonas dos talentos, né? O Ikigai, né? Exatamente, É cara. verdade, você tem razão. Porque eu adoro vir aqui e tal, mas eu sou aquele cara que gosta de ficar no quarto escuro trabalhando, sabe, mano? Sem janela, né? É, por isso que eu falo, e eu falo representando esta classe tão, Sim, né, cara. que sofre tanto preconceito no Brasil. Os introvertidos que, quando eu sou um cara que eu preciso do meu super foco. Sim. Preciso, e eu adoro trabalhar. E aí, pra mim é um esforço vir aqui conversar, mas eu sei que é importante, eu sei que a gente agrega pras pessoas e agrega pros Sim, brothers, pô, né? Animal, cara. Mas não é... É um esforço que eu preciso fazer. Não é Não minha é, zo- não é natural pra É a mim. minha zona de talento, né, Não é cara? minha zona de Porque talento. quando você converte, parece que são duas velocidades, né? Quando você acelera numa zona sua de talento, cara, aí É. que você consegue ver realmente você buscar, né? E por isso que a gente tem que se respeitar e não querer ser igual dos outros. Sim, porque quando você começa a fazer muito esforço fora da sua zona de talento, você não vê porque você não consegue ter um resultado acima das médias, né? Exatamente. Cara. E a gente até se adapta. Sim, Eu consigo conversar aqui por 2 horas com você. Mas você vai estar deixando Mas- muita coisa em jogo, né, cara? Exatamente. Mas não conseguiria fazer isso daqui todos os dias entrevistando, papapá. Não é meu perfil. E tá tudo bem. Cara, animal. Turma, todo mundo acompanhando. Tomoto, puta, faz um trabalho lindíssimo, muito legal, massa demais, trouxe muita informação bacana em torno de um assunto que a gente gosta muito, que é aprender, que é educação. Tem uma... Puta, cara, pra mim, é a maior ferramenta de transformação do mundo, cara. É verdade. Educação, cara. Talvez a única. É verdade. Porque se você não tem conhecimento de verdade, não pílulas ou gotas, você não consegue nem dirigir um carro. Você não consegue educar um filho. Você não consegue empreender. Você não consegue nada, cara. Se você não tem conhecimento sobre as placas de trânsito, você não consegue dirigir de uma maneira segura pra você e pra sua família. É verdade. É isso aí, cara. A gente tem que estudar e tá sempre aprendendo. Animal, animal, animal. Lembrando todo mundo que o nosso podcast sempre às segundas-feiras. A gente tem um perfil oficial do podcast, né, produção, que, enfim, compartilha episódios, tá com umas sacadas, cortes também muito legal. Sempre vai avisando a turma da nossa agenda. 2022 tá com muita força o podcast. E o nosso canal também do YouTube. Se inscreva lá no canal para você que acompanhou, não sei se em alguma plataforma de streaming ou no nosso canal aqui ao vivo. Vê como o Matheus é simpático, um cara top, sabe? O cara, gente fina pra caramba. Então isso que é muito legal. Se inscreva no canal e eu espero ver você no próximo papo. Você viu que a mãezona aqui foi pegar a filha, é assim, papai e mamãe raiz aqui. A dona Fabiana saiu pra cuidar da dona Mia, mas é muito legal ter a companhia de todo mundo sempre aqui. E eu quero só terminar esse podcast. Eu não sei se você, irmão, se você tem alguma... Sabe, alguma bandeira, eu não sei, aquela coisa quando alguém te vê num aeroporto, te vê num shopping, fala, pô, cara, Tomoto, você tá aqui, que bacana, me dá uma... E você sempre tem aquele, não sei se é aquele seu mantra, alguma coisa, sabe, uma coisa que o seu avô te ensinou e você faz questão de passar adiante, sabe? Dentro da sua bandeira, qual que é o teu ordem e progresso, sabe? Não sei se é uma coisa que você se Nossa. apoia, mas você tem alguma pra deixar pra galera isso, cara? Putz, eu tenho 2 frases que eu gosto muito e são super simples, cara. Primeira, não existe impossível. Boa. De verdade. Eu era um cara que tinha tudo pra dar errado na vida, cheguei nas melhores universidades do mundo, e não só eu. Milhares de alunos meus, cara, de zona rural, zona indígena, de comunidades carentes, de famílias que não deram suporte, de escolas ruins, com nível de... Pô, a galera passando em universidades fora, em Harvard, tem alunos meus na NASA, cara, tem alunos meus que foram pra ONU. Que legal, Então, velho.
Não existe impossível, a não ser que a gente queira limitar os nossos sonhos e tudo Boa. aquilo que a gente queira conquistar. Animal. Segunda mensagem. Acredita. Parece algo tão bobo, mas a gente tá vivendo num momento de mundo em que a gente desconfia de tudo, cara. A gente desconfia das pessoas, a gente desconfia das oportunidades que Deus coloca na nossa vida, a gente desconfia se a informação, de tudo, cara. E não é ruim você ser um cara crítico e você buscar e refletir sobre as coisas. Mas acredita mais. Existe uma teoria de diversos cantos do mundo que falam sobre o trem da vida. Uhum. Que durante a nossa vida, a gente vai ter alguns momentos em que a gente vai ter um trem que, se a gente entrar, vai mudar totalmente a nossa vida. Tipo, da água pro vinho. Só que a gente tem algumas coisas. Primeiro, você tem que acreditar que esse trem existe. Senão, você vai continuar na sua casa, Boa. deitado no sofá, assistindo, perdendo tempo. Segundo, você tem que estar na estação quando esse trem passar. Você sabe que ele existe? Você está preparado para entrar nele? Você tem o ticket ali que você já investiu em você, se preparou, comprou e tal. Você já tá com a sua mala pronta para quando você entrar no trem e for para a próxima estação, você ter todo o suficiente para você se manter lá? Essa é a reflexão que eu queria deixar. Não existe impossível. E acredita nas oportunidades. O trem da vida, ele passa para todo mundo. Várias vezes na nossa vida. Mas você tem que estar preparado para pegar ele. Sucesso, pessoal. Tamo junto. Nossa, adorei demais. E eu acho que esse arremate total do o impossível não existe, é verdade, não é impossível, é feito de várias partes possíveis, né? As pessoas, só que aquilo que é impossível é aquilo que tá desacreditado, porque o acreditar, ele é o ponto de partida de qualquer jornada, né? O homem só foi pra Lua, que era algo que muitas pessoas impossível, porque ele acreditou que dava pra ir. Então essa combinação eu achei muito legal, acho que coroou, cara, todo o papo de hoje, tenho certeza que a turma vai adorar. Eu espero que você tenha aprendido bacana, Aprendi bem. muito, foi massa. Pô, ter refletido, ter pego bons insights, boas provocações. Eu espero que você volte aqui, tá, cara? Aí, volte tá aqui com contigo mais agora. papo. Comentem pra ele me chamar de novo aqui, ó. Pode espalhar esse podcast, que eu tenho certeza que é um podcast que vai ajudar muito a galera. E, ó, irmão, fica com Deus, continua arrebentando a boca do balão. A todos, turma, uma ótima semana e até o próximo podcast. Tchau!